Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma questão de cinemática em um contexto de análise de gráfico. Nós vamos fazer análise gráfica em uma questão que está contida na área de mecânica, especificamente tratando de cinemática. Então a questão é a seguinte, vou colocar logo aqui o gráfico, para a gente poder analisar. O gráfico representa o módulo das velocidades de dois automóveis como função do tempo. Então a gente tem aqui duas retas, a reta A, a reta B, e elas estão representando o quê? Estão representando a velocidade de dois automóveis, tá certo? O automóvel A e o automóvel B, em função do tempo, tá certo? O tempo ele transcorre aqui no eixo horizontal. Nesse ponto a gente tem tempo t igual a zero, e à medida que a gente vai se deslocando para a direita, o tempo ele vai avançando. O gráfico ele não coloca números, tá? Ele está tratando de maneira abstrata aqui esses dois eixos, Aqui a passagem do tempo e aqui no eixo vertical a representação das velocidades. E ele coloca as unidades em que velocidade e tempo estariam sendo tratadas, Velocidade na unidade de metro por segundo e tempo na unidade de segundo, que para os dois casos, tá certo, são as unidades do sistema internacional, tanto para velocidade quanto para tempo. Então ele diz, com relação à área achurada, podemos dizer que ela representa. Então a gente vai ter que analisar esse gráfico aí para resolver essa questão. Como eu disse, a gente tem duas retas nesse gráfico velocidade por tempo, Uma reta que representa a velocidade em função do tempo do automóvel A e outra reta que representa a velocidade em função do tempo para o automóvel B. O que a gente consegue ver? A gente consegue ver, primeiro, o caso mais simples, para o automóvel B. O automóvel B, no instante t igual a zero, ele tem velocidade v0. O automóvel A também, tá certo? No instante t igual a zero, a velocidade dos dois automóveis são iguais. Velocidade v0, que seria a velocidade no instante t igual a zero, tá certo? Eles começam com a mesma velocidade, mas o que a gente consegue ver com o passar do tempo? Com o passar do tempo, a velocidade do automóvel B não muda. A velocidade do automóvel B permanece constante em v0. Então, o automóvel B está descrevendo um movimento retilíneo uniforme, um movimento com velocidade constante. Isso não pode ser dito para a velocidade do automóvel A, tá certo? À medida em que o tempo vai passando aqui na horizontal, a gente vai vendo o quê? Que verticalmente a velocidade do automóvel A ela vai aumentando, certo? Sendo que o que acontece? A velocidade do automóvel A aumenta linearmente com o passar do tempo. Ou seja, isso quer dizer que a aceleração do automóvel A é constante. O fato de que o gráfico da velocidade em função do tempo ser uma reta, certo? Uma reta, algo que aumenta linearmente, está relacionado com o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. A gente tem que para o automóvel a velocidade VA, em qualquer instante de tempo, ela é dada pelo quê? Pela velocidade V0 mais a aceleração do móvel vezes o tempo decorrido, tá certo? Então, nesse ponto aqui, que ele está dizendo que justamente esse ponto aqui, no final da representação gráfica, o que acontece? A velocidade desse automóvel A vai ser a velocidade que ele tinha no instante t igual a 0 v0, mais a aceleração que esse automóvel A tem, vezes o tempo decorrido até aqui, tá certo? O tempo decorrido até esse ponto que é representado nesse ponto aqui no eixo horizontal. Já a velocidade do automóvel B é bem mais fácil, A velocidade do automóvel B é simplesmente constante e vai ser sempre igual a v0, certo? Feita essa leitura de quais são os tipos de movimento do automóvel A e do automóvel B, a questão quer saber o que é que representa essa área achurada entre as duas retas, tá certo? Então, a coisa que a gente precisa saber, a área abaixo de uma curva num gráfico velocidade por tempo representa o deslocamento, a distância percorrida pelos automóveis, tá certo? A área abaixo da curva em um gráfico velocidade por tempo, tem que ser num gráfico velocidade por tempo, tá? Essa é a única condição em que isso vai ser verdade.
A área abaixo da curva em um gráfico velocidade por tempo representa o deslocamento desses automóveis. Aí vai ser a área abaixo da curva e você vai ter que considerar, né, o tempo que vai estar sendo representado aqui ao longo do eixo horizontal para fechar essa curva, tá certo? Porque se eu aumentar o tempo decorrido, claro que a área abaixo da curva vai aumentar. Então, se eu terminar aqui nesse ponto onde está representado no gráfico, então a área abaixo dessa curva A vai ser o deslocamento do automóvel A até esse instante de tempo aqui, né? De 0 até esse instante de tempo. Se for um instante de tempo maior, aí eu vou ter uma área maior, ou seja, um deslocamento maior. Tá certo? Mas a questão está representando esse instante de tempo aqui, né? Começou no zero, que começa com velocidade v0, até esse instante de tempo aqui marcado nesse ponto do eixo horizontal. Não essa área que está marcada no gráfico, tá? Mas se eu quiser saber qual é o deslocamento do automóvel A até esse instante de tempo, eu vou ter que calcular a área desse trapézio que eu estou mostrando aqui com o laser, tá? A área até o eixo horizontal. Toda essa área aqui, tá certo? Representa o deslocamento do automóvel A até esse instante de tempo. E o deslocamento do automóvel B vai ser a área desse retângulo, tá certo? Essa área abaixo dessa reta horizontal. Então, a área desse retângulo aqui, que na figura não está achurada, tá certo? Seria o deslocamento do automóvel B. Então, o que é que representa a área desse triângulo aqui, né? A área entre as duas curvas. Perceba, se a área, né, abaixo dessa curva A até o eixo horizontal representa o deslocamento do móvel A e a área dessa reta aqui, né, dessa reta horizontal até o eixo horizontal representa o deslocamento do móvel B, então essa parte achurada é justamente a área abaixo da reta do automóvel A menos a área abaixo da reta do automóvel B, tá certo? Então, se eu pegasse toda essa área aqui e subtraísse essa pequena área aqui, né, desse retângulo que está abaixo dessa reta horizontal do automóvel B, eu tenho justamente essa área entre as duas curvas. Então, a área achurada entre a reta inclinada, né, com inclinação positiva do automóvel A e a reta horizontal do automóvel B, essa área sendo mostrada na figura representa a diferença de deslocamento entre o automóvel A e o automóvel B. Representa quanto o automóvel A se deslocou a mais do que o automóvel B. Por que o automóvel A se deslocou uma distância maior do que o automóvel B? Porque a velocidade do automóvel A foi aumentando, né? O automóvel A tem uma certa aceleração constante, tá certo? Então, com o passar do tempo, ele se deslocou uma distância maior do que o automóvel B e essa distância é dada exatamente por essa área, né, que está achurada na figura, tá certo? Então, a questão pergunta, né, com relação à área achurada, podemos dizer que ela representa, e ela nos dá as opções. Pergunta se representa a diferença entre as acelerações dos dois automóveis. Não, né? Não. O que acontece? Como eu já tinha mencionado antes, o automóvel A ele tem uma aceleração constante positiva, que é justamente representado por esse termo aqui, né? Esse A que está multiplicando o tempo, enquanto que o automóvel B ele tem aceleração nula, mas isso aí nada tem a ver com essa área, tá certo? Entre as duas retas. A B é a nossa resposta. Pergunta se representa a diferença entre as distâncias percorridas pelos dois automóveis. Sim, aquela área entre as duas retas, né, entre a reta A e a reta B, representa a diferença entre as distâncias percorridas pelos dois automóveis. A C, a aceleração do automóvel A em relação ao automóvel B, não. A diferença entre as velocidades dos dois automóveis, também não. E é uma grandeza sem qualquer significado físico, também não, tá certo? O gabarito dessa questão é a letra B. Mas o que é que eu quero fazer, né? Eu queria provar matematicamente, utilizando as equações, que essa área achurada na figura, né? Se eu voltar aqui, essa área achurada na figura de fato representa a diferença das distâncias percorridas pelos dois automóveis, tá certo? Como diz na alternativa B, né? A diferença entre as distâncias percorridas pelos dois automóveis. E aí, o que foi que eu fiz? Né? Eu fiz um esquema aqui. Tá aí o gráfico e eu coloquei as equações, né,
que representam os movimentos dos automóveis A e B. O automóvel A, ele descreve o movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as equações do movimento retilíneo uniformemente variado? O deslocamento do automóvel A, tá certo? ΔS, é dado pelo quê? É dado por V0 vezes t, ou seja, velocidade no tempo t igual a 0 vezes o tempo decorrido, né? Isso se eu quiser calcular o deslocamento até esse ponto aqui, tá certo? Então eu vou considerar a passagem de tempo exatamente nesse ponto aqui, onde está sendo marcado, né? no eixo horizontal, que é o que determina essa área achurada, né? O final dessa área achurada. Então é V0 vezes t mais AT ao quadrado dividido por 2. E como eu já mostrei para vocês, a velocidade do automóvel A é a velocidade inicial dele mais A vezes t. Para o móvel B, né? Eu tenho o móvel B descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Quais são as equações do movimento retilíneo uniforme? Deslocamento ΔS vai ser simplesmente velocidade inicial V0 vezes o tempo. E o que é que eu sei para a velocidade desse móvel B? Eu sei que a velocidade dele não muda, né? A velocidade do móvel B é justamente igual à velocidade inicial e nunca muda. Com a passagem do tempo ela permanece constante. Então eu tenho aí todas as equações necessárias para que eu possa provar que essa área achurada entre as duas curvas, né, entre as duas retas, a reta A e reta B, reta A tem uma inclinação com relação à horizontal, reta B é uma reta horizontal que não tem inclinação nenhuma, porque esse móvel não tem aceleração, né, aceleração zero, aceleração nula, então a velocidade é constante. Então, o que é que eu vou fazer? No próximo vídeo eu vou provar com essas equações aqui que de fato essa área desse triângulo, né? Isso aqui é um triângulo, essa área desse triângulo de fato representa a diferença dos deslocamentos do móvel A e do móvel B. Mas eu queria que antes vocês tentassem, tá? Com essas equações que estão aí apresentadas na tela, que vocês conseguissem de fato chegar matematicamente e provar que essa área representa a diferença de deslocamento entre os móveis A e B. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de tocar no sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. Não se esquece de clicar no botão de se inscrever. E até a próxima.